Olá, meus amigos, muito bom dia. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, doutor Roberto. E aí, tá muito frio por aí? Aqui choveu. Um pouquinho frio aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. O clima deu uma esfriada. Choveu um pouquinho ontem à tarde, esfriou à noite e hoje ainda está bastante friozinho aqui. Muito bom hoje. Hoje nós estamos só nós dois, né, doutora Márcia? Doutor Paulo Então, viajando a trabalho aí, deixou a incumbência do nosso road em casa só para a gente hoje. hoje nós temos uma responsabilidade aí maior, né? Exatamente. É isso daí. Mas hoje no nosso 23º episódio do Road em Casa. É o podcast que descomplica assuntos tributários e patrimoniais, trazendo a melhor solução prática para proteger o seu patrimônio. E, acima de tudo, né, trazer tranquilidade para você e para sua família. Para quem está aqui e ainda não me conhece, meu nome é Roberto Gaspar Fernandes, eu sou advogado empresarial, tributário e societário, especialista em planejamento patrimonial da família para evitar a sucessão. Hoje nós teremos um episódio recheado de temas relevantes, exatamente úteis para quem já criou a sua holding familiar ou ainda está considerando essa possibilidade de criar esse sistema tão vantajoso para a sua família. E comigo está aqui a doutora Márcia Piovesan, especialista em governança familiar e patrimônio. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, doutor Roberto. O tema de hoje é um verdadeiro alerta, né? Para quem já tem ou pensa em montar uma holding familiar. As novas normas aí do ITCMD, ou em alguns estados ITCD, né? Estão mudando o cenário da doação de cotas no Brasil e o custo pode aumentar muito em breve. Na verdade, Roberto, cotas no Brasil e o custo pode aumentar. Nossa, eu toquei no meu celular aqui e abri o canal. Que legal. Que legal. Ele já estava logado, estava plugado para começar no nosso Road em Casa, né? Uau, que top. E o tema do nosso episódio de hoje não poderia ser mais atual. Nós vamos conversar sobre um movimento normativo que pode afetar diretamente esse planejamento patrimonial de quem possui holding familiar. E nada mais é do que a Emenda Constitucional 123 de 2023, aquele projeto de lei complementar que veio assessorado do PL 108 de 2024. Muita gente está nos perguntando sobre o momento ideal para fazer a doação de cotas sociais por causa dessa instrução normativa, esse projeto de lei. E para responder essa pergunta com bastante segurança, é importante entender, deixa eu me colocar só na tela aqui, isso. É importante entender duas frentes que estão em curso. Então, o primeiro passo é a Emenda Constitucional 123 de 2023. Ela alterou o artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, tornando obrigatória a progressividade do imposto da herança, que é o ITCMD aqui no estado de São Paulo, ITD em outros estados, ITCD, né? Cada estado ele tem um nome específico, mas ele nada mais é que o imposto da herança. Ou seja, os estados agora estão obrigados a instituir alíquotas progressivas. Ele não pode ter uma alíquota fixa mais, como tem aqui no estado de São Paulo, que ainda está dependendo de um projeto de lei para ser alterado. E possivelmente vai ser alterado agora no final do ano, porque aqui no estado de São Paulo é 4%, vai até 8% de uma forma progressiva. Mas já é progressiva, por exemplo, no Mato Grosso, há anos. E, inclusive, em outros estados já tem alíquota progressiva também. Bom, o PLP 108 de 2024, que está em tramitação, pretende padronizar nacionalmente essas regras do imposto da herança. Embora ainda não aprovado, ele já serve como sinal muito claro para onde a legislação está caminhando. E a gente está acompanhando e observando todas essas mudanças na nossa legislação. Entre os principais pontos previstos, tem a base de cálculo pelo valor de mercado.
olha só que importância isso. Não é valor venal mais, tá? É a base de cálculo pelo valor de mercado dos bens, inclusive cotas e ações de empresas com imóveis no capital social. Olha só, as suas cotas vão ser reavaliadas para tributação de acordo com aquilo que ela tem de patrimônio dentro da sua empresa. É para isso que está caminhando a legislação. Vai alterar? Não sabemos, mas a legislação está caminhando para isso. Parâmetro mínimo de avaliação é um outro ponto. Muita atenção nisso. Para cotas que são negociadas em bolsa de valores. Pode não ser o seu caso, mas tem pessoas que têm cotas em bolsa de valores. O texto prevê o uso do patrimônio líquido devidamente ajustado, somado ao valor de mercado desses ativos. Olha só, o valor de mercado desses ativos. Passivos e até mesmo do valor do fundo de comércio, quando houver um valor nesse fundo de comércio. Um outro ponto, incidência no momento exato da doação. Isso é um ponto muito importante. Uma vez aprovada, o fato gerador será interpretado com base na data da transferência. Bom, isso não foi aprovado ainda. Então, hoje vale, se você fizer isso hoje, vale a legislação de hoje, considerando os valores e alíquotas vigentes na época que a legislação começar a valer. Não é isso, Márcia? Isso quer dizer que antecipar essas doações em 2025 ele pode sim representar uma economia tributária relevante, né? Especialmente para quem está em estados como o seu, né? Em São Paulo, 4%, que ainda praticam alíquotas menores, né, Roberto? Exatamente. Isso aí, Márcia. E mais do que isso, nós estamos acompanhando uma tendência nacional de endurecimento normativo. Os estados estão se movimentando, porque a população tem conhecimento do que pode fazer para evitar o inventário e estão se mexendo, e os estados também. Os fiscos estaduais estão cada vez mais atentos e melhor aparelhados para cruzar dados e reavaliar bens e questionar estruturas societárias. Então, se você é um empresário aí, produtor rural, médico, né, ou qualquer pessoa que tenha imóveis em seu nome ou na sua holding, vale a pena ouvir esse episódio com muita atenção, tá? Que nós vamos responder em perguntas práticas, como, por exemplo, aí, ainda vale a pena doar agora? Ou então, muitas pessoas perguntam para nós, existe risco de o fisco estadual questionar valores? Né? São perguntas que sempre nós temos aí nos nossos clientes. Posso usar a holding para organizar sem perder o controle dos bens? Não é verdade, Roberto? Olha só, Márcia. E mais, o que precisa saber, o que na verdade você precisa saber para planejar com segurança, protegendo o seu patrimônio, o patrimônio da sua família. Por quê? Porque planejar é o momento da doação, é o momento que a doação pode literalmente significar economizar centenas de milhares de reais a longo prazo. Por isso que você tem que agir de uma forma antecipada. E olha só, Márcia, um dos pontos, essa é para você, um dos pontos que tem gerado grande dúvida e preocupação entre os nossos ouvintes e também entre os nossos clientes do escritório é esse PLP 108 de 2024, que ele exige agora a reavaliação obrigatória das cotas sociais para fins de doação. Isso é verdade ou é mito, Márcia? Excelente pergunta, Roberto. Essa é uma dúvida extremamente comum, né, para nós. E para responder de uma forma clara, o PL 108/2024, ele ainda está em tramitação, mas ele prevê que no momento da doação das cotas sociais ou de qualquer bem sujeito aí ao imposto de herança ou de doação, a base de cálculo deverá refletir o valor de mercado desses bens. Isso inclui as cotas, né,
das holdings familiares, imóveis e ativos consolidados dentro dessas holdings. Antes dessa proposta, alguns estados aí aceitavam o valor contábil. Então, as pessoas estão adaptadas a esse procedimento, né? Então, eles aceitavam esse valor contábil das cotas como uma base de cálculo do imposto, o que resultava em um ITCMD menor, especialmente em holdings com imóveis adquiridos há muitos anos, né? Então, as pessoas precisam observar esse procedimento, por quê? Porque hoje está mudando, né, com a PL. Com essa possível PL, a 108/2024, haverá aí essa padronização que você falou, né, Roberto? Mas essa padronização é uma padronização nacional em todos os estados, para que seja utilizado o valor de mercado como um critério, o que pode elevar aí significativamente a carga tributária. Eu vou passar aí um pequeno exemplo prático para você. Imagine que você tem aí uma holding, né, composta por imóveis comprados há muitos anos, né, lá no balanço. Então, foram injetados lá através do seu imposto de renda, né, então o seu balanço lá está há muito tempo com esses imóveis contados. Esses imóveis estão registrados aí por 2 milhões, aproximadamente, né, um exemplo. Mas no mercado atual, hoje, né, com esse boom imobiliário, ele vale 6 milhões. Antes, então, o ITCD dele seria calculado sobre o valor dos 2 milhões, né? Com essa padronização proposta pela PL 108, a tendência é que o imposto passe a incidir sobre os 6 milhões, ou seja, o custo pode ainda triplicar, né, em função dessa valorização dos bens. E nesse caso, Roberto, quem já tem uma holding estruturada, ele deve se preocupar com essa mudança, tá bom? É muito importante isso. Se preocupar com essa mudança, quem tem a holding estruturada, Roberto. Você está sem som. Eu tinha desligado o meu som aqui. É exatamente isso que você comentou, Márcia. Esse é um ponto essencial que merece muita atenção, nossa e também de vocês, nossos ouvintes. Embora esse PLP 108 de 2024, que nada mais é que trata da regulamentação da reforma tributária, ainda esteja em tramitação, não esteja valendo ainda, ele propõe padronização dessa base de cálculo do imposto da herança. Porque aí não fica cada estado com alíquota que a gente diz assim, é aquela alíquota, como é que é o nome, Márcia? O estado, a alíquota mais vantajosa para cada estado, né? Aquela que atrai os investimentos de doação para esse estado. Então, ele quer equacionar isso junto aos estados. Mas esse projeto ainda está em tramitação. E ele propõe essa padronização dessa base de cálculo, exigindo que o imposto seja calculado com base no valor de mercado dos bens, e não mais com base apenas naquele valor contábil. Por exemplo, hoje no estado de São Paulo, o cálculo é sobre o patrimônio líquido da empresa, né? E isso está valendo aqui em São Paulo ainda. Alguns estados não, alguns estados eles já fazem, existe uma legislação própria que eles já fazem esta reavaliação do patrimônio dentro da empresa. Essa proposta, ela traz dois impactos muito relevantes. O primeiro impacto, ele aumenta essa base tributável, essa base de cálculo tributável. Como, por exemplo, o que você mencionou anteriormente, a utilização do valor de mercado faz com que o ITCMD, o imposto da herança, incida sobre montantes muito maiores, principalmente no caso de holdings, que detêm imóveis antigos, imóveis comprados há mais de 20 anos, onde o valor declarado no imposto de renda era muito pequeno. E esses imóveis se valorizaram significativamente no decorrer do tempo. Existem imóveis que você pagou 100 mil reais e hoje valem 5 milhões de reais, porque foram valorizados com o tempo. Segundo ponto, tende a tornar a doação mais cara no futuro.
Ao adiar a doação que você pode fazer hoje, o seu planejamento, o contribuinte poderá enfrentar alíquotas progressivas muito mais elevadas, já obrigatórias, desde essa emenda constitucional 132 de 23 e com a regulamentação do PLP, em uma base de cálculo muito mais ampla, bem maior, caso essa padronização seja efetivada nos estados. Isso pode resultar em uma carga tributária muito maior e, por isso, um bom planejamento sucessório é fundamental desde quando? Desde já, desde agora. Né? Ao antecipar a doação das cotas ainda em 2025, antes que esse projeto passe a valer, que eles estão discutindo, mas a gente já verifica qual é a tendência desse projeto, é possível congelar esses custos tributários com alíquotas atuais, empregadas agora, e antes que essas novas exigências passem a vigorar, e sem a reavaliação do seu patrimônio, que estará dentro das cotas da empresa. Isso é o mais importante, é algo que você possa fazer. Olha só, Márcia, distribuição desproporcional de lucros pode virar doação disfarçada? O que você pode me dizer sobre isso, Márcia? Roberto, tem essa prática, né? É muito comum em holdings, né? Que é essa distribuição de lucros familiares e ela realmente sim merece aí uma atenção, tá? Essa distribuição desproporcional de lucros entre os sócios, muitos pais eles colocam os filhos como sócios minoritários, né? E passam para eles mais lucros do que a sua parte do capital. Né? Às vezes isso é feito com a menor das intenções, né? Como uma forma de antecipar a sucessão, sem fazer essa doação formal, né, Roberto? Isso realmente acontece muito entre os pais fazer essa divisão dessa forma, né? Então é muito importante prestar bastante atenção nisso, né? Que essa divisão hoje, né, distribuição que seja sem ter uma parte correta, é mais complicado, tem que ter muita observância nisso, né, Roberto? É verdade, Márcia. Olha só, mas com essas novas diretrizes que vêm sendo reforçadas por esse PLP 108 de 2024, essa prática pode ser vista como uma doação disfarçada. E aí, o imposto da herança será cobrado com juros, com multa. E se a Receita Estadual ainda assim entender que não houve uma justificativa econômica para esta distribuição desigual, pode exigir o imposto com base no valor repassado, com juros, multa e tudo mais. Isso é o que a gente chama do velho planejamento, né? As pessoas acabavam usando de artifícios. Por quê? Porque o Estado não estava de olho nesse imposto. Esse imposto da herança era um imposto de segundo escalão. Porém, agora, com a reforma tributária, com a empregação, com o emprego do IBS e CBS, os estados vão perder receitas. O ICMS, por exemplo, que será repassado diretamente através do IBS e CBS, mas numa alíquota muito menor. Então, esse imposto que era recebido diretamente pelo Estado, o Estado está buscando novas formas de arrecadar. E aí ele vai para esse imposto de segundo escalão, que na visão dele é um imposto que pode trazer muita receita. E é por isso que os estados estão muito mais atentos ao imposto da herança. Não é isso? E o pior, né, que esse tipo de fiscalização, ele ainda pode retroagir, né, até 5 anos. Isso significa que quem distribuiu lucros de forma desigual no passado, ele pode ser surpreendido com aí uma cobrança pesada, né? Vou fazer aí um exemplo. Imagina aí um pai com 95% das cotas de uma holding e o filho com 5%.
se a holding distribuiu aí 1 milhão de lucros no ano, né? E o filho recebe 600 mil, mesmo tendo só 5%. O fisco ele pode entender que houve aí uma doação indireta de 550 mil, né? Aí ele vai sujeitar o ITCMD, né? Sem justificativa, você precisa aí, então, dar uma justificativa, né? Então, você passou 550 mil para o seu filho, por quê? Se você tiver uma justificativa, né, clara, né, e isso pode virar aí, se você, organizar as coisas, porém, se você não tiver essa justificativa clara, demonstrando a veracidade dos fatos, pode virar uma dor de cabeça, né? Por isso, se a intenção é ajudar financeiramente filhos ou herdeiros, o melhor caminho é fazer isso de forma clara e formal, doando essas cotas, registrando em contratos e recolhendo aí o ITCMD, conforme manda a lei, Roberto. Aí facilita. É isso mesmo, Márcia. As pessoas têm que agir de forma organizada, prudente e de uma forma legal. Não adianta fazer aquele famoso jeitinho. Gente, não façam jeitinho. Procurem profissionais capacitados que vão fazer um planejamento patrimonial para sua família de forma adequada. Outro ponto que merece atenção é a organização dos documentos desse seu sistema de holding familiar. Tem gente que abriu uma empresa só para guardar os imóveis ou facilitar a sucessão, mas nunca mais atualizou. O contador foi lá, abriu uma empresa, colocou os imóveis lá dentro e, na verdade, só transcreveu as matrículas dos imóveis. Muitas vezes nem levou ao registro de imóveis, nem pagou o ITBI para transferir esses imóveis para dentro da empresa, ou não pediu isenção, que existe também um pedido de imunidade, na verdade, não isenção, que você pode fazer para levar esses imóveis em ação de capital para dentro de uma empresa. Então, foi feito de uma forma muito amadora, e isso tem que ser feito de uma forma muito responsável, porque isso pode trazer consequências no futuro. Quando a família acha que está tudo resolvido, que estava tudo equacionado, quando você não estiver mais aqui, isso pode trazer um problema muito grande para quem ficou. Olha só, nem contabilidade, nem contrato, nada registrado. Isso era feito de uma forma muito tradicional, que não é feita mais hoje. Hoje é feito de forma profissional e segura. Só que agora, com a nova legislação, cruzamento de dados, olha só, gente, muita atenção a isso, cruzamento de dados, que já eram informados por cartórios, banco e receita. Isso pode trazer problema, mas hoje nós temos a inteligência artificial que cruza dados de todos os setores, tá? O fisco está de olho nas operações entre parentes, pai, filhos, irmãos, na família. O fisco está de olho nessas operações, principalmente da família e de parentes, nas transferências de bens, de patrimônio, nas movimentações bancárias. E o PLP vem justamente para apertar estas regras. Em alguns casos, até mesmo auditoria obrigatória pode ser exigida no futuro. É isso que a gente está enfrentando hoje. Olha só, mais um ponto que a gente já comentou em outras lives aqui. Todas as matrículas de vocês hoje, todos os imóveis hoje, ele já vai ter um registro, um CPF. Ao lado do número da matrícula, ou na parte de cima, em algumas matrículas, na lateral, ela terá um CPF que vai identificar que o governo poderá saber e cruzar esses dados. Se esse imóvel é seu, por que o Francisco mora nesse imóvel, por que ele não declara renda de locação, por que é que ele, todos os meses, deposita um valor através de Pix para você, sem justificativa nenhuma. Tudo isso será cruzado. Então, muita atenção a isso, porque, como eu já disse, até uma auditoria obrigatória pode lhe ser exigida no futuro.
Diante desse cenário, né, Roberto, de pressão normativa trazida aí pela PL 108 2024, uma pergunta importante é: o que podemos fazer agora para proteger a holding familiar e ainda otimizar os custos tributários, né? Algumas estratégias podem fazer toda a diferença, né? Se você já tem a sua holding estruturada, considere antecipar a doação das cotas sociais. Ainda é possível se beneficiar dessas regras atuais utilizando as alíquotas vigentes e evitando o impacto de futuras alterações aí, né? Como o possível teto nacional aí de 8% e a obrigatoriedade da avaliação pelo valor de mercado que vem sendo aí prevista com os projetos da PL. Então, se você tem interesse de fazer doação, ainda dá tempo, né, de fazer essa doação baseado na lei atual, né? E você também pode incluir aí cláusulas de usufruto vitalício, da incomunicabilidade e inalienabilidade no seu planejamento sucessório. Com isso, os doadores mantêm todo um controle de bens durante a vida, né? Mesmo que as cotas já sejam transferidas para os herdeiros, né? Muitas pessoas têm dificuldade, eu vou passar essas cotas aos herdeiros, mas eu terei aí a administração, sim, terá com todas essas cláusulas protetivas. Isso garante essa segurança jurídica e a estabilidade da família, né? E neste momento, contar aí com uma assessoria jurídica contábil especializada é fundamental. Cada patrimônio tem suas particularidades e é preciso calcular aí os impactos dessas mudanças, né? Propostas aí, avaliando aí se antecipar pode resultar em uma economia tributária significativa, né, ao longo do prazo. E realmente, e você que já fez, como o Roberto falou, essa holding há muitos anos atrás, o Roberto falou para a gente estar revendo, sim, a gente pode rever toda essa estrutura. E, por exemplo, aqui no nosso estado do Mato Grosso, nós podemos, sim, fazer essa doação, mesmo que você já tenha feito essa doação que eu falei aqui, através de divisões de cotas, participação de lucros com os filhos, que você fez uma doação, mas não é uma doação. Dá tempo de estruturar essa doação nesse imposto de hoje, né, com valor menor. Então, se você tem ela antiga e quiser reestruturar, você dá tempo de você reestruturar, organizar para evitar essa multa, porque são 5 anos, né? Você entende? Então, que vai ser revisto isso aí. E é muito melhor você organizar agora, né? Então, a palavra-chave agora é planejamento, né? Fazer o planejamento agora. Quanto mais cedo você agir, mais segurança e economia sua família pode garantir aí no futuro, né? Se tem uma coisa que a PL 108 deixa evidente é que o planejamento patrimonial e sucessório se tornou ainda mais essencial. É verdade, Roberto? É isso daí, Márcia. Eu diria o seguinte: o importante é, se você tem algo que foi feito de uma forma mais ou menos, busque organizar esse planejamento. Organiza ele para que você não tenha problema no futuro. E olha só, nós estamos falando desse PLP 108 e de uma progressividade até 8%. Mas nós estamos sabendo que no Senado tem um projeto para 20, 21%. Você já imaginou se passa esse projeto e aí você não vai estar discutindo algo em torno de até 8%, mas sim até 20%. Isso vai onerar muito. Retroaja isso 5 anos. Olha o tamanho do prejuízo que você terá. Então, não deixe para depois. Não espere que a legislação que está em mudança, e nós estamos levando isso para vocês, mostrando que a legislação está mudando, que ela venha bater a sua porta e causar-lhe surpresa. E além da surpresa, prejuízos. Olha só, se tem uma coisa que esse PLP 108 deixa evidente, é que o planejamento patrimonial, evitando a sucessão, que é o que a gente faz, se tornou ainda muito mais essencial. Para quando? Para amanhã? Não, para hoje. Não dá para esperar as mudanças para que elas se consolidem só para aí que você possa agir. Haja antes. Por isso, quem já tem uma holding, um sistema,
e precisa revisar, precisa ajustar, faça isso agora. Se você não tem, inicie o seu ainda esse ano, em 2025. E quem ainda vai fazer tem que começar do jeito correto, com o apoio de profissionais comprometidos, com controle contábil desde o início, com assessoria tributária e jurídica, para que você tenha o melhor planejamento, com toda a documentação organizada, com as matrículas definidas, com tudo isso discriminado, com tudo isso transferido de uma forma regular no registro de imóveis. Tudo isso faz parte de um planejamento patrimonial adequado. Isso evita sustos e garante que o seu sistema cumpra o papel para que ele foi desenhado. Por quê? Proteger o patrimônio da família não é só uma necessidade, é algo que vai lhe dar tranquilidade quando você não estiver mais aqui. Então, proteger o patrimônio da família é algo extremamente necessário. Roberto, aqui nós temos o Everton, que ele falou aqui, não sei o assunto. Então, assim, que recado a gente pode estar dizendo aí para o Everton? Se ele tem empresa, né? Se ele tem dúvidas sobre outras coisas. Hoje nós estamos realmente falando aí de uma lei, né? Hoje está um pouco mais truncado o nosso assunto, não é verdade? Mas também é importante a gente estar comentando sobre essa lei que vai estar alterando muitas coisas que era costumeiro, né, ser feito pelas famílias, né, passar valores, né, para os filhos, alterações de cotas, sem fazer as doações, né? Então é bom a gente conversar sobre esse assunto. Mas aí, se o Everton tiver algum outro assunto interessante que ele queira saber, né, Roberto? Só para que o Everton possa se situar, o nosso canal ele vem ao ar todas as quintas-feiras, às 8 da manhã. Qual é o assunto que a gente trata? A gente trata sobre planejamento patrimonial da família e todos os desdobramentos que ele pode ocasionar. Hoje, especificamente, nós estamos falando desse PLP 108. Mas qual é o nosso objetivo principal? Levar informações para a família brasileira que ela não precisa cair no inventário, porque o inventário ele empobrece uma família, ele deixa realmente situações complicadas quando você não estiver mais aqui. E um planejamento patrimonial da família bem estruturado, ele faz o quê? Ele faz com que você deixe de gastar de 60% a 90% do que você gastaria com o inventário. É isso que a gente fala todas as quintas-feiras de manhã, para que as famílias entendam. Não deixe para depois. Não deixe o seu patrimônio conquistado com muito suor ir para um inventário. Faça um planejamento patrimonial da família. É isso que todos os dias a gente vem alardeando nessa internet. Tá certo? Isso mesmo. É isso mesmo. Eu sempre digo aí, planejamento não é custo, né? É um investimento na tranquilidade da família, na organização do seu patrimônio, né? Na proteção do que você construiu, como o Roberto falou aí, com tanto esforço. E também um gesto de carinho, né? Com os filhos, com os cônjuges, né? Os que ficam, os sócios também, porque evita conflitos, porque tudo está esclarecido, né? Esclarece as expectativas de todos participam e garantem uma segurança jurídica no momento em que a família mais necessita. É muito importante, Roberto, todo esse procedimento. Olha só, planejar é acima de tudo, guarde muito bem isso, é acima de tudo um ato de amor para sua família, um ato de responsabilidade, porque você sabe quanto custou construir o seu patrimônio. E, acima de tudo, além de construir, manter esse patrimônio, que a gente paga para manter esse patrimônio. A cada decisão que você toma hoje pode fazer toda a diferença amanhã, pode mudar o futuro da sua família. Então, se esse conteúdo, se ele tocou em algo importante para você, ou se você conhece o seu vizinho, o seu amigo, que esse assunto possa interessar, se isso é algo importante, se isso
realmente mudou a sua vida, a sua forma de pensar, compartilhe com quem também precisa se preparar. Porque aqui a gente não fala só para você, a gente fala para que todas as pessoas tenham esse conhecimento, tenham esse discernimento, para que possam fazer a forma correta. E é isso que nós estamos fazendo aqui, criando essa rede de informações de consciência. Isto é muito importante para a divulgação do planejamento patrimonial da família, para que vocês saibam exatamente o que é que tem que ser feito. Não deixem para amanhã, não deixe a legislação, as mudanças tributárias que os estados, que o governo federal estão unicamente a fim de arrecadar. E eles precisam, né? Porque eles não têm arrecadação. A nossa carga tributária é uma das menores do mundo, não é isso? Na herança, no imposto da herança, eles estão corretos. A nossa carga tributária em relação ao imposto da herança é uma das menores do mundo. Mas, por outro lado, nós pagamos uma carga tributária que é a maior do mundo. Então, a balança ainda continua assim, desigual. E eles continuam buscando novas formas de arrecadação. Não é isso, Márcia? É verdade, aqui no nosso país realmente é muito, como você falou aí, desequilibrado, né? Cada estado tem um imposto, cada local, as pessoas têm que se atentar muito a isso, né? Cada estado é uma forma, né? Então, oscila muito, e muito imposto. Então, realmente aí, se você não observar, você paga além dos impostos que você precisa. Então, nós temos aí bastante desequilíbrio nessa parte. E agora aí nós estamos vindo aí com essa parte, como você falou aí, do IBS e CBS, que vai aí dar uma desequilibrada nos estados, e aí o ITCMD, o ITCD que chamamos, né, vai ser dos estados. Então, realmente, eles vão estar aumentando esse valor, né, para arrecadar mais impostos, né, dizendo realmente que a gente paga pouco no ITCMD, como você falou, né? E aí, deixando aqui para o Everton e muitos outros que ainda vão estar assistindo aqui, né? A nossa missão é essa, né? Traduzir aí o jurídico para a vida real com clareza e estratégia. Então, deixem aí as suas perguntas. Nós estamos abrindo um espaço maravilhoso para você aqui. Faz a sua pergunta e tira a sua dúvida. É muito importante você entender a sua estrutura patrimonial, entender as partes que estão sendo alteradas com a reforma tributária, porque assim, como o Roberto falou aí, para não te pegar de calças curtas, né, improviso. Então, participe conosco, façam perguntas, né, é muito importante toda essa participação de vocês, e nós estamos aqui à disposição de vocês, não é, Roberto? E é isso daí, Márcio. Já estamos aqui até 7h40, né? Hoje falamos bastante aí, o Paulo não está aí, até que nós falamos um pouco menos, né? Porque o Paulo traz umas expertise para nós perfeita. Exatamente, o Paulo é a nossa pedra de toque. Mas ele fez falta hoje, mas a semana que vem ele vai estar com a gente. Hoje ele está no Rio, né? Fazendo um curso para aprimorar mais ainda as nossas técnicas, porque a gente sempre age em conjunto. Olha só, para quem entrou hoje no canal e não tem nos assistido, aproveita, no link da descrição aí, nós temos o grupo VIP de WhatsApp, entra lá, porque lá você recebe os links toda semana. Nós também temos o canal agora, Holding, @holdingcasa, né, no YouTube. Entra no nosso canal e faz parte, nos acompanha, porque daí você não perde nenhuma das nossas apresentações toda quinta-feira. Uma outra coisa que eu vou falar, Márcia, por exemplo, quem está nos assistindo e não assistiu episódios anteriores, e a gente tem recebido muitas ligações de clientes, tanto eu quanto você, as pessoas estão preocupadas com a questão da alocação. E nós já falamos numa live específica dessa questão da alocação. Mas isso está na internet a todo dia, porque você não vai conseguir não declarar mais alocação, porque a alocação vai ser tributada, não, ela já é tributada, mas você não conseguirá
mas dá aquele jeitinho com o seu inquilino. Isso não vai acontecer mais, por causa justamente desse cruzamento de dados. Então, não espere novamente que a legislação bata a porta. Se acertem, façam um planejamento patrimonial do seu patrimônio, dos seus imóveis. Concomitante a isso, regularizem quem tem questões de locação, porque isso vai lhe trazer muito prejuízo. E a gente tem atendido muitas famílias que vêm buscando essa regularização. Ah, doutor, mas eu não pagava imposto, vou ter que pagar. Vai ter que pagar, mas é melhor pagar uma parcelinha do que pagar algo muito maior. Olha só, na pessoa física, que hoje vai até 27,5% no seu imposto de renda, pode chegar a 34%, 35%. Então, vai continuar ainda muito mais caro na pessoa física. Na pessoa jurídica, que é 11,33%, pode chegar a 14%, 15%, mas ainda é muito menor. E melhor do que ser autuado, do que ter que prestar esclarecimentos e pagar, às vezes, até um ano ou mais do que você recebeu de locação somente em penalidades. Então, segue o nosso canal, aproveita as informações que a gente tem, deixa aqui no chat algum assunto que você gostaria que a gente falasse, que a gente vai desenvolver esse tema, né, Márcia? E trazer novos assuntos para vocês. Esse é o nosso objetivo aqui. Exatamente, e trazer o assunto sem ser jurídico, né? Tentando aí explicar da melhor forma possível aí para que todo mundo entenda e possa até participar, né, Roberto? É isso daí. Hoje a gente tentou não ser jurídico, mas tinha um pouco de juridiquês, né? Porque a gente está falando de um projeto de lei em tramitação ainda. Mas essa informação é importante para as famílias, para que a gente traga esclarecimento do que está acontecendo. Pessoal, é muito bom ter vocês aqui todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, horário de Brasília, 7 da manhã no Mato Grosso, horário da Márcia. A Márcia acorda um pouquinho mais cedo para doar um pouquinho do seu conhecimento aqui. Eu me despeço já. Grande abraço para vocês e até a próxima quinta-feira, às 8 horas, horário de Brasília. Deus abençoe vocês aí e participem da Roda em Casa quinta-feira que vem. Até mais. Tchau, tchau.